Olá, tudo bem com você? Mais um momento para falarmos da Palavra de Deus. Passamos sofrimentos grandes, que é viver no que os sentimentos estão nos falando. Quando a fala a qual devemos ouvir para não sermos destruídos é a voz de Deus. Ao ouvir a voz de Deus, não seremos destruídos nas nossas conquistas. Confessar a palavra, pouco a pouco sairemos de toda a condenação. Em Cristo Jesus não temos culpa. Não deixar os sentimentos ditar regras. Satanás destrói plantando na mente essa semente de morte. Mas Jesus veio tirar toda a culpa e condenação. Romanos 8:1. Posicionar a viver e arrepender e não se entregar, mas sim crer em Deus. 1 João, capítulo 1, nos mostra e nos fala que devemos apresentar-se diante de Deus, mostrar nossos erros e admitir que errou e receber o perdão de um Deus justo. Deixa a luz que há em Jesus, arranque das motivações erradas, ocultas dos lugares escuros. E tenha a libertação de viver bem. O rei Davi cometeu um erro, um pecado com Betseba. Deveria ter ido à guerra e resolveu ficar em casa. Não era o momento. Quantos erram não estando no lugar certo? Abrimos portas para o inimigo e pecamos. Davi errou grandemente. Ficou um tempo grande sem confessar seu pecado. Devemos enfrentar e confessar nossos erros. Se colocar diante de Deus e reconhecer o pecado. Davi, quando ele reconheceu, ele foi perdoado. Mas enquanto ele mantinha escondido os pecados, o corpo dele definhava de tanto gemer. As forças esgotadas como em tempo de seca. Acaba quando confessamos a culpa do pecado. O perdão chega e somos curados. Mas, se viver depositando culpa em todas as pessoas, quando devo entender que tenho felicidade mantendo comunhão com Deus e não cobrando do outro para ser feliz. Iremos a Deus e não falamos os nossos erros, nossos pecados. Quando Deus sabe de tudo, Ele quer que vamos a Ele reconhecer e receber o perdão. No Salmo 32, no versículo 5, Davi, ele reconheceu diante do Senhor o seu pecado e não encobriu mais as suas culpas. Ele confessou e o Senhor o perdoou. Não se cobre imperfeição, mas sim, pouco a pouco, deixando claro nossos pecados diante de Deus, crescendo no conhecimento que erramos sempre, mas confessamos em todo o tempo e a paz vai reinar em nossos corações. Mantenha-se em contato com Jesus, que na cruz
o pecado foi destruído, o pecado foi morto. Não deixe o diabo plantar na mente suas mentiras. Se esforce em crer em Deus, que vê o oculto e o escondido. Ele quer te levar a ser livre, conhecendo suas verdades. No livro de João, conhecereis a verdade e ela te libertará. Há um lugar em Deus. Seja qual for a dificuldade, temos descanso em Deus. Ao olhar para o apóstolo Paulo, que venceu, esquecendo o passado e prosseguindo em conhecer a Cristo, sendo liberto das vozes da condenação e culpa. Corra aos pés de Jesus e seja livre, e aprender a crescer em Jesus que nos justifica. Que Deus te abençoe. Fiquem todos na paz.